O Ibauru discute, através de projeto de lei encaminhado pelo prefeito Clodoaldo Gazeta, a constituição do Conselho de Desenvolvimento, o CODES, uma iniciativa de segmentos da sociedade organizada que tem experiência em outras cidades. Uma forma de monitoramento, mas também de cobrança pela sociedade civil de indicadores nas áreas principais dos governos, como saúde, educação, desenvolvimento, segurança. Essa experiência veio de uma articulação junto ao pessoal de Maringá e nós conversamos com o ex-prefeito de Maringá, que teve também a responsabilidade de ser coordenador do CODEM lá, o conselho montado nos moldes em que se pretende em Bauru. Silvio Barros, o engenheiro, conversa conosco pelo Skype, assim como Luiz Franzolin, que é um dos coordenadores da iniciativa aqui em Bauru, para que você possa, por rádio, televisão e multiplataforma, acompanhar conosco pela TV e Rádio Câmara também a proposta e concepção do CODES. Muito obrigado, Silvio e Luiz, por conversarem conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Nelson, pela oportunidade. Agradecendo também. Silvio, para te apresentar aqui, você foi prefeito de Maringá de 2005 a 2012, é engenheiro civil, consultor, palestrante e tem a concepção já do CODEM, aí o nome dado de batismo nos moldes do Conselho, como eu comentei aqui em elaboração em Bauru da proposta, e pode nos ajudar muito na concepção da ideia. De que forma essa relação entre a sociedade organizada, aí na experiência de Maringá, e o acompanhamento e o monitoramento de indicadores efetivos, práticos, com o poder público, podem ajudar a transformar algumas realidades? Bem, Nelson, acho que é importante a gente explicar para os ouvintes e para os telespectadores que estão agora acompanhando essa entrevista que o objetivo inicial desse processo era a construção de um mecanismo, de uma institucionalização de governança colaborativa. O que é isso? É a sociedade civil contribuir, colaborar com a prefeitura para um projeto de planejamento futuro da cidade. Qual a cidade que nós queremos lá na frente? Quem não sabe para onde vai, não chega. E as cidades, de modo geral, não sabem para onde vão. Então, não é incomum que cidades vão muito bem durante 4 anos, daí troca a gestão, ela não vai tão bem, ou às vezes vai até anda para trás. E isto, obviamente, que impacta toda a sociedade. Então, aqui em Maringá, o que aconteceu é que a sociedade civil se organizou para desenvolver um projeto de futuro, onde nós queremos estar daqui a 10, 20 anos e oferecer colaboração para o gestor público, para a prefeitura, caminhar nessa direção. E como o projeto é da sociedade, assinado por ela, de autoria dela, ela tem um poder que nenhum político tem, que é proteger o projeto contra a descontinuidade ideológica ou político-partidária. Nenhum de nós pode fazer isso enquanto político, porque eu não sei se vou ganhar a próxima eleição, se o meu grupo vai continuar ou se um adversário vai assumir. E o que a gente não quer é que bons projetos estruturantes para o futuro da cidade sejam descontinuados por questões ideológicas. Então, se o projeto é da sociedade, ele será apresentado a todos os pré-candidatos ou candidatos de todos os partidos que assumirão ou não um compromisso com a sociedade. E uma vez assumido o compromisso, nenhum projeto estruturante ou estratégico vai ser interrompido. Isso vem acontecendo em Maringá há mais de 20 anos, e pelo fato de nós não pararmos obras e nem programas, a cidade foi considerada a melhor cidade do Brasil. De forma prática no dia a dia, aproveitando a sua experiência como prefeito, você bem sabe dos períodos eleitorais, que nessas discussões que nós estamos agora, por exemplo, que alguns indicadores são comuns a todos os candidatos, não significa que eles vão necessariamente, por questões políticas, implantarem depois, como você bem disse. Se você discutir indicadores de melhorias ou de conteúdos específicos, pedagógicos, estruturais, de educação, por exemplo, ou da rede básica, da questão da internação, programas de prevenção na área de saúde, são áreas, assim como desenvolvimento, que do ponto de vista estrutural, tecnicamente ou do ponto de vista da retórica, os candidatos tendem a assumir nos períodos eleitorais. Como é que você vê esta aplicação depois? O que acontece é o seguinte, Nelson, houve uma mudança na lei eleitoral que, a partir de um determinado momento, uns 6 anos atrás mais ou menos, passou a exigir que o registro do candidato
no Tribunal Regional Eleitoral venha acompanhado do seu plano de governo. Ninguém mais consegue registrar uma candidatura sem registrar um plano, uma proposta, um compromisso com a sociedade. E, nesse sentido, todos os candidatos obrigatoriamente têm que buscar ouvir a população, ouvir o que é que tem de propostas que sejam de fato relevantes. Quando a sociedade se organiza, como o pessoal de Bauru fez através do CODES, e elabora uma proposta em diversas áreas, na área da saúde, da educação, do desenvolvimento econômico, do meio ambiente e daí por diante, e oferece isso como uma contribuição já validada, legitimada pela sociedade, todos os candidatos, teoricamente, a menos que o QI dele seja um pouco baixo, aceitariam de bom grado essa contribuição. Se vão assumir compromissos ou não é outro departamento. Isso a gente vai saber na hora que ele registrar o plano de governo dele e a sociedade vai saber o que ele incorporou nesse processo. Mas esta evolução da lei eleitoral, ela estimula a sociedade a produzir esse tipo de proposta, porque ela vai ser muito importante para que as cidades andem sempre para frente e para que a gente possa desenhar um futuro desejável, algo que é melhor do que a gente tem hoje, e nós temos os indicadores como uma forma de conferir se estamos andando no caminho certo ou não. Quem não mede, não gerencia. Então, é muito importante que não apenas sejam apresentadas as propostas, mas também alguns indicadores que os candidatos vão concordar ou não concordar com aquilo que foi proposto, mas a sociedade saber que aquilo é viável, que aquilo é factível e que pode, sim, representar um avanço concreto para a sociedade nos próximos anos. Como vocês compõem a questão dos indicadores e dos acompanhamentos? Aí eu digo nas câmaras técnicas, os profissionais para cada uma das áreas, na experiência desde 96, que já está consolidada em Maringá, Silvio. Aqui nós temos câmaras temáticas que fazem parte, o conselho ele está distribuído em diversas câmaras temáticas. Essas câmaras temáticas, elas estão focadas nas áreas que nós consideramos estratégicas para o desenvolvimento da cidade. Vale lembrar, e isso é muito importante, Nelson, que o conselho aqui, o CODEM, como nós o chamamos, é o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Sustentável da cidade. Mas por que econômico? Porque, na verdade, os candidatos, e eu digo isso porque fui prefeito, fui candidato, obviamente, os candidatos, para poder conquistar o voto, eles têm que fazer propostas na área do social, da saúde, da educação, da segurança, enfim, é o social. Tudo que um candidato propõe fazer na área do social custa dinheiro. E de onde vem o dinheiro? Quem vai pagar essa conta? Quem vai permitir que esses compromissos sejam viáveis? É a vitalidade econômica da cidade. É a capacidade que a cidade tem de gerar dinheiro, de ser produtiva. Só que nunca na política, principalmente na época de campanha, o desenvolvimento econômico é pilar de sustentação de qualquer campanha. É até um pouco complicado o candidato colocar isso como prioridade. Mas se ele não fizer alguma coisa concreta nessa área, o social que ele prometeu não vai virar realidade. E é aí que entra a parceria, é aí que entra a colaboração. A sociedade civil se organiza no foco do desenvolvimento econômico e ajuda a prefeitura a sustentar o social. Por isso que eu não consigo entender gestores que resistem à ideia da governança colaborativa. Eu empoderei a sociedade, eu botei combustível neles, fiz tudo que eu pude para que eles pudessem ter o melhor desempenho possível, e foi exatamente por causa disso que eu fui reeleito em primeiro turno e que fiz a sucessor. Então, até politicamente, dividir poder com a sociedade é vantajoso. Pena que nem todo político enxerga isso, mas eu posso testemunhar que funciona e funciona muito bem. Como é que vocês organizaram essa relação prática no dia a dia entre a composição da plenária, daqueles que discutem isso na governança colaborativa, do CODEM, com a Prefeitura de Maringá, se tem integrantes do poder público dentro dessa sistematização? Isso também vem da experiência que a gente adquiriu. Não tem nem sentido você montar um conselho desse tipo sem convidar o poder público para participar.
Porque se você está querendo colaborar com alguém e você não deixa esse alguém participar do processo, então a sua colaboração é meio questionável. Ela não é muito legítima. Ora, se nós estamos constituindo um conselho com o propósito de somar com a prefeitura, de colaborar com a prefeitura, então, obviamente, nós temos que convidar a prefeitura para fazer parte do conselho. Só que o conselho é 100% privado, ele é da sociedade. Então, aqui no nosso conselho, que tem 22 membros na plenária, nós temos 4 pessoas da prefeitura. Você veja que é muito importante ter essas pessoas, o secretário de Finanças, o secretário de Planejamento Urbano, o secretário de Desenvolvimento Econômico e o próprio prefeito fazendo parte do conselho, para que também a inexperiência do empresário, da sociedade organizada, com as características da tomada de decisão no poder público, não fazer com que a gente gaste um monte de tempo importante e valioso de voluntários elaborando uma proposta que não pode ser executada por outras razões, sejam elas jurídicas ou sejam elas conjunturais do poder público. Então, é fundamental que haja essa parceria, que haja esse encontro de interesses. Aí sim, as propostas começam a ser mais factíveis, mais viáveis. Ninguém sai prometendo ou propondo coisas ou querendo medir desempenhos que, por razões, às vezes, desconhecidas do setor privado, lá dentro da prefeitura não são viáveis, não podem ser feitas. Então, no nosso entendimento, nem cabe montar um mecanismo de governança colaborativa sem chamar para participar aqueles que nós estamos querendo colaborar. Não faz sentido. Entendi. Silvio, Maringá tem estrutura organizacional da prefeitura que pensa a cidade separada das questões de fiscalização, digo na área de planejamento, por exemplo, aqui, como não sei se comentaram, tem pelo próprio prefeito também em tramitação a criação do Instituto de Planejamento para pensar a cidade. Eu sei que são funções diferentes de governança colaborativa, mas tem uma área de intersecção aí que é olhar para o futuro. Sem dúvida. Nesta última gestão, essa que está terminando esse ano, foi criado o Instituto de Planejamento aqui de Maringá. Até então ele não existia. O planejamento oferecido pelo CODEM, pelo nosso conselho, que seria o CODESE aí de Bauru, este planejamento, ele é focado, como eu já coloquei anteriormente, no desenvolvimento econômico. E aí vamos entender uma coisa, eu acho importante, Nelson, deixar isso claro para as pessoas poderem compreender. Quando você precisa produzir um relatório, um projeto, você vai usar um computador, você adquire um software que é capaz de produzir o relatório ou o projeto que você deseja. E aí você coloca esse software para rodar num hardware, numa máquina. Sim. Teoricamente, se você fosse comprar os dois, você compraria primeiro o software ou primeiro o hardware? Essa é uma pergunta muito importante, porque nem todo computador é capaz de rodar o software que eu tenho. O computador precisa ter determinadas condições e características para poder rodar o meu software. E quando a gente analisa o desenvolvimento econômico de uma cidade, ele é mais ou menos assim. O software é o que faz a cidade funcionar do ponto de vista econômico, é o que gera riqueza, é o que viabiliza, inclusive, os investimentos que a prefeitura precisa fazer. Então, isto vem primeiro. Você primeiro define e projeta qual é o desenvolvimento econômico ideal, considerando as vocações naturais da cidade, considerando os diferenciais de competitividade que a sua cidade tem, a capacidade de recursos humanos e capital humano que a tua cidade pode oferecer. Junta tudo isso, logística, acesso ao mercado, acesso à matéria-prima, e aí você define, bom, com essas características, alguns segmentos seriam mais vantajosos, mais competitivos, e aí teriam possibilidade de ser muito mais lucrativos e sobreviver no mercado. Então, definidos esses segmentos, aí você vai para o hardware. Agora, que estrutura a minha cidade precisa ter para esse hardware, para esse software rodar na condição ótima, de melhor desempenho? Então, o planejamento urbano, ele vem depois, não vem antes.
Por isso, nós primeiro desenvolvemos aqui as propostas de desenvolvimento econômico, de visão de futuro, que negócios a gente quer ter, e a partir daí veio então a conveniência de se montar um Instituto de Planejamento Urbano que permita à cidade ser o hardware onde este software roda na condição ótima de desempenho. Então, neste caso, a ordem dos fatores altera o produto. Você pode ter, primeiro, se você criar primeiro um mecanismo de planejamento urbano que vai trabalhar em cima de parâmetros aí que são os parâmetros mais comuns. Depois, na hora que você vier com a necessidade de implantar uma determinada atividade econômica, ela pode ser incompatível com aquele zoneamento ou com aquele mecanismo que foi proposto no planejamento urbano. Então, há que se ter cuidado em relação a isso. Aqui em Maringá, nós temos hoje, agora a partir dessa última gestão, o CODEM, Desenvolvimento Econômico, temos as secretarias de obras da Prefeitura e o Conselho Municipal de Planejamento Urbano e temos também o IPLAN, que é o Instituto de Planejamento. E cada um deles tem a sua função, todos eles colaborando para alcançar o melhor resultado. Tá, numa outra instância também de discussão das questões da sociedade civil, como você bem sabe, cumprindo os regulamentos do Estatuto das Cidades, aqui é aplicado o Conselho Municipal, o Conselho do Município de Bauru, com representações da SENAG, OAB, enfim, as áreas de planejamento, setorização de bairros, para formar os delegados. E todos esses projetos passam por lá. Vocês também têm essa instância aí? Sim, todas as cidades obrigatoriamente têm que ter isso. Hoje isso praticamente se aplica a todo o tamanho de cidade, mas Maringá também tem. E veja bem, são coisas diferentes, né? Você tem o Conselho de Planejamento Urbano, que é o conselho estabelecido pelo Estatuto das Cidades. O que ele vai fazer? Ele vai aprovar projetos ou não baseado no impacto de vizinhança, se for um shopping, o impacto social e também o impacto no sistema viário. Eles têm que avaliar isso e definir que contrapartidas serão necessárias para que esses empreendimentos, essas obras, seja lá o que for, produzam o melhor resultado possível para a cidade. Mas esse conselho, como os demais conselhos de controle social que são constitucionais, eles estão focados, Nelson, em resolver o problema hoje. O problema que se apresentou, alguém protocolou um projeto lá e precisa de uma resposta, e precisa de uma aprovação. Então, este conselho, como todos os conselhos de controle social, estão focados no presente. Eles têm que resolver os problemas da cidade no presente. E se eles não resolverem, não vai acontecer nada, porque sem o aval deles, hoje, não se pode aprovar nenhum tipo de empreendimento, uma ampliação do parque industrial, seja lá o que for. Tá. O Conselho, o IPLAN vai fazer um trabalho intermediário. Além de estudar as melhores fórmulas e os melhores projetos, até para pedir uma contrapartida de um determinado empreendimento, o IPLAN também vai analisar, por exemplo, como é que nós vamos mexer na nossa legislação para ampliar o perímetro urbano e aprovar, por exemplo, um determinado loteamento numa microbacia, sabendo que as mudanças climáticas vão aumentar a frequência e a intensidade das chuvas e que a galeria que eu estou exigindo, baseada no índice de recorrência dos últimos 50 anos, não vai dar vazão para a quantidade de água que está vindo por aí. A gente vê aí o tempo todo na televisão, choveu em 2 dias, o que era para chover em 1 mês. Não vai passar na galeria. Então, o IPLAN tem que estudar tecnicamente como ele vai regulamentar as coisas daqui para frente, seja no sistema viário, na mobilidade urbana, com todas as mudanças de carro compartilhado e coisas desse tipo. Esse é o trabalho do IPLAN, do Instituto de Planejamento. Ele vai estudar tecnicamente essas coisas. E o Conselho faz um outro trabalho. Por exemplo, você deve ter acompanhado no noticiário, a revista Fortune publicou ano passado que 40% das 500 mais da revista Fortune 500, né, nos Estados Unidos, 40% dessas empresas não vão existir mais em 10 anos. Elas vão desaparecer. Bom, se elas vão desaparecer, qual é o impacto que isso tem aí na cidade de Bauru? Quantas empresas de Bauru são representantes, dão assistência técnica ou prestam serviço para essas mega corporações que não vão existir mais? Mas quais são as corporações que vão existir no topo do
ranking. E o que a cidade precisa fazer para atrair essas empresas? Para que essas empresas venham gerar empregos, venham substituir empregos. Alguém tem que pensar nisso. Alguém tem que mapear as tendências de futuro e aplicar isso num projeto de políticas públicas para adequar a cidade e atrair esses negócios. Se empresas vão desaparecer, e agora com a pandemia ficou claro que muitas empresas não conseguirão sobreviver, quais são aquelas que têm probabilidade de se dar bem, de gerar emprego de alto valor agregado? Alguém tem que fazer esse mapeamento estratégico da cidade. Aqui em Maringá, quem faz isso é o CODEM. Tá. Em Bauru, quem vai fazer isso é o CODES. Então, perceba que tem função para o Conselho, do Conselho do Estatuto das Cidades do Planejamento Urbano, tem função para o IPLAN e tem função para o Conselho. E eles não se conflitam, eles não se sobrepõem. Ao contrário, se complementam. E é exatamente por se complementar da melhor maneira possível que a cidade consegue ser, de fato, uma cidade cada vez melhor. Tá. A composição do CODEM, fora os 4 membros do governo municipal, nessa intersecção que eu entendi aí, natural de discussão da prática, da realidade do dia a dia, com os voluntários da governança através da sociedade civil, os 18 representam que setores em resumo? Olha, ele foi desenhado para buscar a maior representatividade possível. Então, nós temos, por exemplo, aqui, cidade de Maringá é uma cidade universitária, como é Bauru também. Nós temos instituições de ensino públicas e temos instituições de ensino privadas. Cada uma dessas duas áreas tem uma cadeira na plenária. Então, as instituições privadas escolhem um representante e ele tem assento no CODEM. As faculdades, as instituições de ensino superior públicas também têm uma cadeira no CODEM. Nós temos sindicatos laborais dos trabalhadores, eles têm uma cadeira, e os sindicatos patronais também têm uma cadeira. Então, nós temos os clubes de serviço, também tem cadeira lá, a Cúria Diocesana, que trata da comunidade católica, e a Ordem dos Pastores da comunidade evangélica. Então, nós procuramos obter uma representatividade que fosse legítima do interesse de toda a coletividade. Então, vamos agregando a essas cadeiras esse nível de representação. Agora, é óbvio que se nós temos 10 faculdades, 10 universidades privadas ou faculdades aqui, eles vão ter que resolver entre eles quem vai representá-los dentro do CODEM, dentro daquele mandato. E a mesma coisa nas públicas e a mesma coisa nos sindicatos dos trabalhadores e os sindicatos dos empregadores. Então, esse é um exercício democrático que vai acontecendo a cada nova gestão. A sociedade vai aprendendo a lidar com os interesses e ter a oportunidade, através do seu representante, de ter voz no projeto de futuro que todos nós queremos. Legal. Como é governança participativa, enfim, colaborativa por voluntários, como é que vocês sustentaram aí a questão da questão orçamentária, de custeio natural do CODEM? Então, aí que vem a história. Estes mecanismos de governança colaborativa, eles estão acontecendo em várias cidades do Brasil. Aí no estado de São Paulo, várias cidades estão fazendo nesse momento. Não é só Bauru. Mas cada cidade vai ter que estudar a melhor forma de fazer isso, a melhor maneira de dar sustentação e manutenção a esse negócio, lembrando que nós estamos falando de longo prazo. Isso não acaba nunca mais. Não, eu vou ajudar agora, eu vou colocar um pouco de recurso ali para ajudar a desenvolver. Não, isso aí nunca mais vai parar. Então, você tomou uma decisão agora que é para o resto da vida. No caso específico de Maringá, quando o Conselho foi criado, nós tínhamos aqui 400 lideranças e voluntários colaborando nas câmaras temáticas, dando do seu tempo, do seu esforço para sonhar uma cidade que todos nós queremos. E a prova é que 20 anos depois, realmente os indicadores nos colocaram como a melhor cidade do Brasil. Então, você planta, você colhe. Se você não planta, você não colhe. Se plantar errado, vai colher o que não quer. Então, isso é uma lei que ninguém vai poder mudar. Mas o que eu quero colocar aqui é o seguinte: no caso de Maringá, a sociedade, quando organizou isso, propôs ao prefeito o seguinte: todo esse pessoal aqui são pessoas experientes, capacitadas, estão dedicando o seu tempo, mas eles não vão ficar fazendo um trabalho braçal.
a organização desse negócio, telefonar para marcar reunião, os voluntários vão lá, fazem a discussão, mas alguém tem que anotar e tem que transformar isso num documento, num pleito, num relatório, seja lá o que for. Alguém tem que ir atrás de viabilizar recursos para a implantação de projetos, fazer contatos. Isto alguém tem que fazer. Então, eles propuseram que fosse a contrapartida da prefeitura por todo o trabalho que, se fosse pagar, não tinha preço, que a sociedade voluntariamente está fazendo. Então, a prefeitura, no caso, quando a lei foi aprovada aqui, alocou alguns cargos do gabinete do prefeito, cargos comissionados do gabinete do prefeito, para que a sociedade utilizasse. A indicação desses cargos vem do CODEM. A prefeitura não tem nenhuma influência, não é ninguém conhecido do prefeito. O CODEM tem hoje um mecanismo de headhunting. Eles têm empresas de RH que fazem a prospecção, fazem a análise, o processo seletivo, indicam as pessoas com o perfil que eles querem e o prefeito recebe lá uma solicitação, por favor, nomear no cargo tal, que foi designado no CODEM, o senhor fulano de tal, está aqui a documentação dele. A prefeitura nomeia e paga. Então, essa é a contribuição, é a única contribuição que a prefeitura faz por tudo aquilo que o CODEM produz para a cidade. Tá, o resto das despesas, o CODEM banca. Os empresários se cotizam, quando eles têm que fazer um projeto, um estudo, alguma coisa, eles se cotizam e eles pagam essa conta. Mas é uma contrapartida que a prefeitura oferece por tudo aquilo que o CODEM representa. Mas não há nenhuma injunção política e os funcionários nomeados nesses cargos não trabalham dentro da prefeitura. Eles trabalham no CODEM, fora da prefeitura, sob comando e orientação da sociedade, do presidente do CODEM, da diretoria, mas eles não respondem diretamente ao prefeito, eles respondem à sociedade. É apenas a contrapartida que a prefeitura oferece. E eu posso dizer que eu fui prefeito há 8 anos. É muito barato pelo resultado que recebe. Entendi. A gente está explorando você para entender a experiência. Lógico, a essa altura você já percebeu que a cidade aqui, querendo discutir o CODESE, que é a proposta aqui local, quer olhar para Maringá com 20 anos de experiência, um pouco mais, daquilo que vocês estruturaram, já tem maturação do projeto, como eu disse no início, para a gente saber os caminhos que não possam gerar desacertos. Como é que você vê uma das questões, por exemplo, que foi levantada aqui na discussão do projeto, que ainda está na fase de tramitação no Poder Legislativo, Silvio, de garantir exatamente esse distanciamento para o monitoramento sem a intervenção direta do poder público, seja por essas vias. Por exemplo, eu coloco uma indicação na liderança da gestão administrativa, alguém que interessa a minha prefeita, que tem um ingrediente político envolvendo isso, e para não virar também uma edícula, me perdoe a expressão, do poder público nessa relação. Então, aí nós temos uma situação complexa, viu, Nelson? Bem complexa. Um mecanismo de governança colaborativa como esse, ele só consegue produzir os resultados se existir na comunidade maturidade social. A sociedade tem que estar madura para isso. Quando acontecem situações como essa que você acabou de descrever, isso é um sinônimo de que a sociedade não está madura, ela é infantil, ela é adolescente, ela não sabe como utilizar o conjunto de esforços da melhor maneira possível. Se o prefeito quer utilizar esses cargos para o seu interesse, então ele não está interessado no resultado daquilo que a sociedade pode produzir para ele. Ele está querendo resolver o problema dele. Isso significa que ele não tem maturidade. Ele não tem nível nem alcance suficiente para compreender o que significa empoderamento social. Então, aí uma questão, aí ninguém pode interferir. Ou a cidade tem, ou ela não tem. Em muitos casos, a gente tem recomendado até que determinadas cidades que desejam fazer isso, a gente tem recomendado que eles esperem um pouco, porque não está maduro ainda. A gente percebe que existem conflitos de interesses e que não estão conseguindo ser superados. Neste caso, é melhor não queimar uma boa ideia com alguém que não conseguiu entender a essência, o alcance e a importância da ideia. Então, a gente tem tido cuidado de fazer esse tipo de avaliação. Você tem razão, pode acontecer sim. Quando
a lei aprova na Câmara que estes cargos, ainda que alocados no gabinete do prefeito, eles são de designação para atender o CODEM, ou CODESE, se o CODESE perceber que o prefeito não abre mão de indicar alguém do interesse dele, às vezes é melhor declinar. Diz assim, olha, eu vou fazer uma coisa, nós não precisamos nesse momento, a gente tem uma outra coisa que deixa o cargo em aberto. O prefeito não vai poder fazer outra coisa, porque essa pessoa tem que trabalhar com a sociedade e a sociedade não deseja que seja aquela pessoa, por seja qual for a razão for. Então, às vezes é melhor declinar e esperar que um outro prefeito tenha o alcance, a visão do quanto é relevante e importante essa parceria e permita que a sociedade indique, por princípios de técnicos, quem efetivamente vai corresponder a todo esse esforço voluntário de colocar na prática, transformar em projeto, em ideias e indicadores e depois fazer o acompanhamento junto com a prefeitura do resultado. Aí, como eu lhe disse, ou as cidades estão maduras ou elas não estão maduras. E se elas não estão maduras, talvez não seja a hora de fazer esse trabalho. Ainda vai bater cabeça mais um tempinho até que tenha condições de chegar nesse ponto. De você que nos acompanha em multiplataforma pela Rádio e TV Câmara, nós estamos conversando com o Silvio Barros, ele é engenheiro civil, ele tem experiência de gestão como prefeito de Maringá e também na composição da governança colaborativa no Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável, o CODEM, lá em Maringá, a proposta chamada de CODESE aqui em Bauru. Eu peço um pouquinho de licença para o Silvio para chamar na nossa conversa aqui que nos acompanha o Luiz Franzolin, ele está com outros integrantes da sociedade organizada aqui que coordenam essa proposta, discutem desde a apresentação com o projeto de lei que está aqui. Luiz, a partir do que o Silvio já conversou conosco até agora, como é que você vê a questão da proposta do projeto de lei que está encaminhada aqui em Bauru, que me parece que tem uma pequena diferenciação da proposta que está lá, para você poder comentar conosco. Lá o poder público, por exemplo, na estruturação, pensando no funcionamento em si, ele oferece cargos previamente para o funcionamento administrativo ali básico, já que a sociedade é colaborativa e voluntária. E aqui me parece que a proposta, aqui eu não estou fazendo juízo de valor, mas ela está no projeto de lei de que o conselho em si é que vai contratar mão de obra. É essa a diferença? Como é que você vê essa adaptação? Não, Nelson, na verdade nós seguimos bem o exemplo de Maringá e lá no nosso projeto de lei existe a previsão da contratação dessas pessoas, porém é uma previsão, né, para que isso na lei esteja permitido que o prefeito, no seu organograma, escale esses profissionais, como o Silvio comentou, né, desde que fossem escolhidos por nós. Então, lá no projeto de lei também a ideia é prever essa equipe, sendo que nós temos essa condição de que, se ele vier, seja escolhido por nós. Então, o formato é bem parecido. O que existe, que nós sabemos, até como o Silvio comentou, é que, se não for dessa forma, a sociedade tem que se unir e conseguir se organizar para que esse recurso venha de outro lugar para poder bancar essa equipe, independente do poder público. Então, as entidades e associações, inclusive há um plano de ter uma associação bem ligada ao CODESE para fazer esse papel quando necessário, não só para a equipe, como para outros projetos, a gente arrecadar isso da iniciativa privada. Entendi. Luiz, se me permite só a leitura do projeto de lei, da minha experiência aqui como jornalista cobrindo a gestão pública, então precisa ficar claro no projeto de lei que o prefeito, até por uma questão jurídica, que o prefeito vai ceder essa mão de obra, aqui não estou falando de nenhum impedimento, mas de faltar isso na proposta que eu li, que está em tramitação, porque esse sistema de cessão de funcionários não está escrito no projeto de lei. Nós temos no artigo 24, né, que a equipe executiva será composta por pessoas com formação de nível superior e experiência na área de atuação, tendo como finalidade de realizar estudos, elaborar projetos, suprir necessidades e manter o funcionamento administrativo e operacional do Conselho. Então, o artigo 24, ele diz sobre essa equipe. E o 25 comenta que a seleção e contratação dos técnicos da diretoria serão feitas pelo comitê gestor em função da necessidade e de acordo com as disponibilidades.
Então, essa seria uma previsão que nós colocamos em lei, se o prefeito em exercício entender que essa contrapartida é válida e aí existe essa possibilidade. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, me permite, eu não quero fazer aqui tratar de ombudsman da proposta, mas é mais uma questão de colaboração, de que tem que estar expressamente prevista a cessão de mão de obra para isso, ou que isso será regulamentado depois de alguma outra forma, até para vocês não perderem todo o esforço de andamento aqui. Estou tentando fazer o meu papel de ponderação positiva. Ok, legal. Inclusive esse projeto de lei está lá, né? Algumas observações elas podem ser, claro, colocadas até para o seu aprimoramento, e com certeza até o Dr. Maurício está aqui, a gente leva em consideração esse detalhe aí para que seja colocado aí, né? O pessoal do jurídico avalie. Obrigado pela dica aí. Tá. Um outro apontamento, Luiz, que eu acho que é importante, que eu comentei com vocês, é de que a sociedade precisa entender um pouquinho aqui nessa relação, que o Silvio muito bem explicou para a gente, como é que fica a questão da gestão dos fundos, ou de um fundo específico, através de um conselho. Essa é a experiência jurídica que a gente não tem precedente aqui no município. A proposta do CODES aqui prevê a criação de um fundo, e esse fundo ele seria, a rigor, administrado pelo conselho ou gerido pelo conselho de alguma forma, se isso eu compreendi direito. Esta formatação jurídica não tem nenhuma outra experiência local aqui. De que forma vocês pensam funcionar isso? Essa questão de gerir que está colocado na lei, na verdade, obviamente ela vai ser administrada pelas secretarias, né, pela prefeitura, e também é um outro termo que a gente pretende complementar, né, auxiliar na gestão do fundo, porque ele seria, vamos dizer assim, ele seria para projetos do CODES, né? Então, uma vez que a gente arrecadasse os fundos de outras fontes ou até da própria prefeitura, se isso for regulamentado futuramente, que a ideia é prever uma futura regulamentação. Então, nós teríamos esse fundo, mas realmente ele seria administrado pela prefeitura sob nossa orientação. Então, esse é um detalhe também que a gente pretende ajustar lá, mas está bem... É como nos outros conselhos, né? Um fundo para os projetos do próprio CODES. É que nas experiências dos demais conselhos aqui específicos, é o próprio poder público quem que gere diretamente recursos públicos, né? Aqui tem uma relação, por exemplo, que se você tivesse MOCIP no conselho, você poderia captar projetos lá fora e não tinha que prestar conta para o poder público. Não estamos falando também de liberdade efetiva e concreta aqui, dessa preocupação que discutimos com o Silvio, do conselho ser uma governança colaborativa, mas que ele tem independência, autonomia em relação a isso. Me parece que se ele constrói fundos com fixação de verba orçamentária do Poder Executivo, há uma preocupação natural, como é que vocês veem isso, de ficar, entre aspas, amarrado ao poder em algum nível? Na verdade, nós evoluímos na seguinte questão, nós deixamos aberto e o CODES bem flexível para captar verbas de ambas as partes. Então, o fundo colocado na lei, a previsão dele é para que a gente tenha o braço do poder público podendo destinar recursos. E essa associação que nós estamos criando também, que vai colaborar com o CODES, que futuramente, pela regulamentação, vai virar uma OCIP, ela capta esses fundos de outra forma, para que a gente tenha essa também independência e essa outra, principalmente essa outra fonte de entrada. Então, nós estamos aprimorando, inclusive, essa questão da lei de ser só conselho, para também ser uma associação, para não fechar as portas para esses fundos que possam vir e ficando exclusivamente sob nossa gestão. Então, nós vamos ter as duas possibilidades. Tá, é que aí você sabe que a crítica a princípio de uma das alas da sociedade é de que, na medida em que você depende orçamentariamente do poder público e também das suas relações, uma questão é você ter a plenária, os conselheiros lá, no exemplo do CODEM aqui, de 4 membros, eu entendi perfeitamente aqui, fazendo o contraditório entre a necessidade de participação do secretário de Finanças, de Planejamento, porque é você conversar com o poder público sobre os seus próprios meios, pensando para frente, para o futuro.
futuro e não só para o olhar, porque o conselho da prefeitura, por exemplo, do conselho do município, também está presente lá para resolver as questões do hoje no Estatuto das Cidades. Mas se você depende orçamentariamente do poder público, você cria uma outra dificuldade de relação, aí entra um pouco da maturidade que o Silvio comentou conosco aqui, de pensar isso ter funcionalidade sem nenhum risco de relação de ser um apartado do poder público dentro da sociedade civil. Exato, nós temos bem essa consciência, né? Até pelo fato da gente ter buscado todo esse conhecimento até o momento, exigiu investimento em consultorias, né? E toda uma estrutura para que a gente chegasse até aqui, para montar todas essas câmaras técnicas. Isso tudo foi financiado pela iniciativa privada, através das associações. Então, essa dupla apoio de arrecadações, assim como Maringá tem a associação comercial que apoia muito na arrecadação dos recursos, nós estamos conscientes aqui e todo o investimento feito até agora foi todo pela iniciativa privada. Então, a criação da lei e esses dispositivos colocados ali são mais uma porta de apoio para que a facilite e ajude no nosso financiamento. Mas estamos plenamente conscientes que as entidades já existentes e a própria associação que a gente pretende criar para apoiar o CODESE vai ser responsável por manter essa saúde financeira através das entidades privadas, para que a gente não tenha nenhum risco disso, dependendo do poder público, ser descontinuado. Então, nós estamos preparando realmente um caminho bem sólido, né? Isso foi amplamente discutido, inclusive, entre todas as entidades que já estão apoiando desde o início o CODESE, que realizamos 3 workshops grandes, né, com todas as entidades, e fora isso o trabalho que vem sendo desenvolvido próximo a elas. Então, realmente, esse ponto que você falou é importante. Nós não podemos depender totalmente do poder público, uma vez ele passa a não existir mais, a gente não pode interromper o projeto. Então, essa outra fonte de renda já está bem prevista e planejada, e vamos contar com ela também. Tá, Luiz Frosolin, a gente agradece a sua colaboração. Você fique à vontade se quiser complementar alguma questão. A gente está aqui tentando fazer o papel por rede de rádio e televisão pública e nas redes sociais, de discutir a proposta e levá-la mais à frente ao público. Estamos discutindo aqui a situação excepcional de pandemia, né? Agradecemos por ter nos atendido aqui pelo sistema Zoom, para que as pessoas de todos os cantos aqui de Bauru entendam a proposta, para eu voltar para o Silvio e agradecer a participação dele. Eu que agradeço, Nelson. A gente sempre agradece muito o posicionamento de vocês, a forma de levar isso para a sociedade da forma mais madura e transparente, inclusive com esse esclarecimento é fundamental, né? O grande objetivo desse bate-papo é engrandecer o conceito, né, do CODESE para toda a sociedade. E até espero que os seus questionamentos também tenham sido respondidos, né, de uma forma legal que o Silvio trouxe, e todo esse conhecimento e todo esse conceito fez muito sentido para as entidades e para as pessoas que amam Bauru. Então, por isso esse projeto vem desde 2018, criando força. Eu espero ter contribuído com você e com a sociedade aí para expor com mais detalhes esse projeto. Eu agradeço muito o espaço que você cedeu para nós aqui. Imagina, obrigado. Estão à disposição, inclusive, durante a tramitação. Deve ter audiência pública no plenário. Quando precisar, do ponto de vista estratégico de comunicação, nos recorra, porque é uma missão pública aqui do espaço para Bauru entender. Silvio Barros, igualmente, obrigado por ter conversado conosco. Se pudesse aqui um complemento final, como é que você vê essa questão do fundo e da intersecção com o poder público, Silvio? Você vê alguma preocupação de ajustar isso, porque nós não estamos tão maduros quanto vocês aí? Eu tenho minha opinião e tenho expressado isso de algumas formas. Pela experiência de viver o poder público na condição de gestor, eu até alertei o pessoal do CODESE de que a captação de recursos que eles, porventura, consigam fazer, e existe muito dinheiro no mundo, né, Nelson? Você sabe disso. Buscando bons projetos para serem aplicados, projetos transformadores, projetos que sejam mudanças de paradigma para uma condição melhor, projetos que estejam alinhados com os ODS, a Agenda 2030 da ONU. Então, existe esse dinheiro no mundo. O setor, a sociedade organizada poderia se habilitar a buscar esses recursos em diversos editais.
Mas minha recomendação é de que esses recursos não fossem colocados num fundo de gestão pública, porque não faz sentido você pegar um dinheiro privado, colocar dentro de um fundo público, que para poder sair tem que cumprir todas as regras da 8666, processo licitatório, que levam a vida. Este fundo, se ele tiver que existir, ele deveria apenas administrar os recursos públicos que, de qualquer maneira, tem que passar por esse rito. Então, a minha recomendação apenas é de que haja esse cuidado, esta avaliação e de, eventualmente, como teriam duas fontes para manutenção do CODESE, ter também dois fundos separados. Um onde entra dinheiro privado e o dinheiro privado sai como privado, e outro onde entra dinheiro público, seja federal, estadual ou municipal, e que terá obrigatoriamente que cumprir o rito legal de aplicação de recurso público, cumprindo as leis e particularmente a 8666. Eu não misturaria os dois, porque eu vejo desvantagem mais do que vantagem nesse processo. É algo que precisa realmente uma atenção especial, mas a gente já vem discutindo e propondo essa discussão aí junto com o pessoal do CODESE. Legal, eu falei sobre isso exatamente também pelo viés jurídico, que se aplicou bem à realidade aqui, não ficar amarrado, né, do ponto de vista da tramitação longa, demorada e burocrática das exigências legais, aqui nenhum demérito a elas, mas elas existem, e aí se fica um único fundo, você não consegue distinguir esses dois recursos, e de outro correr o risco de ficar dependente de toda a estrutura, inclusive política do prefeito, né? Exatamente. E se você me permite, não sei se ainda tem tempo, mas claro, eu queria ter um exemplo prático, assim, bem concreto, desse assunto. Quando foi criado o CODESE lá em Goiânia, eles fizeram essa proposta da gestão da governança colaborativa, e Goiânia tinha uma situação de entrada da cidade dentro da região metropolitana com uma via que não estava duplicada. Tinha até o espaço para a duplicação da via, mas não tinha o recurso para o investimento, e o prefeito que assumiu conseguiu com o governador o recurso para a duplicação dessa via. Acontece o seguinte: para fazer o projeto executivo que permitiria a licitação da obra, tinha que fazer todo o processo de concorrência, e isso leva, para um projeto executivo daquela dimensão, levaria 6 meses. Neste período de 6 meses, o prefeito já não estaria mais, o governador não estaria mais, ia trocar, já estava em período de eleição de governador. E eles não sabiam se o futuro governador teria a mesma disposição. O que o CODESE Goiânia fez? Contratou o projeto, os empresários se cotizaram, contrataram uma empresa de engenharia, compraram o projeto e doaram para a prefeitura. Nessa história, eles ganharam 5 meses e permitiu que a obra recebesse o recurso, fosse licitada e iniciasse a execução. Isto é colaboração. Isto é governança colaborativa. Agora, se esse dinheiro para fazer a obra tivesse que entrar num fundo que só poderia sair do mesmo jeito que o recurso da prefeitura, essa vantagem não existiria. Quer dizer, você não consegue esse diferencial. Então, é muito importante que haja esses mecanismos, né? E esse foi um exemplo claro, concreto, de um CODESE que foi criado e imediatamente enfrentou um desafio desse e respondeu à altura e com a velocidade que seria necessária. Silvio Barros, muito obrigado aí, boa sorte. Você vem de uma cidade planejada, onde tem arborização, parques, avenidas, intersecções entre elas no meio tempo, com áreas verdes. Você parte de uma experiência muito boa que nos serve de parâmetro o tempo todo aqui, não só para esses indicativos, como a outros, para a gente melhorar os nossos desafios urbanos aqui. Obrigado por colaborar. Eu é que agradeço o privilégio de estar discutindo isso com vocês. A nossa intenção é colaborar com o Bauru para que vocês possam também, quem sabe, ser a melhor cidade do Brasil. Esse é o caminho. Alguém, para passar na frente de Maringá, tem que fazer melhor do que Maringá. E é possível. Mas a sociedade, os voluntários e a prefeitura precisam estar de mãos dadas, trabalhando juntos. Tá.
Muito obrigado, Silvio Barros, ao Luiz Franzolin. Agradeço aos colegas aí da coordenação do CODESE que participam conosco. Este programa está na íntegra, disponível na página da TV Câmara, também no YouTube, para você assistir a hora que você quiser. Depois eu passo o link para vocês. Boa tarde e cuidem-se.